Fala, rapaziada. Antes de assistir mais essa entrevista especial do Vamos Pro Jogo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho e indicar pro seu amigo. Vamos lá, vamos pro jogo, é nóis. Hoje nós vamos falar de vôlei. Nosso entrevistado tem passagens, entre outros clubes, por SESI, Campinas, Cruzeiro e Montes Claros. Atualmente, defende as cores do Guarulhos, equipe que está desde o início do projeto, onde disputou a Superliga C e B. Nesta temporada, a equipe terminou a Superliga na 9ª colocação. O Vamos Pro Jogo recebe hoje o levantador do time de Guarulhos, o Sandro. Sandro, seja muito bem-vindo ao Vamos Pro Jogo. Muito obrigada, viu? Eu até brinquei aqui na hora que você entrou, que você deu uma pausa aí nas férias para gravar com a gente, né? Então, obrigada. Isso, imagine, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom a gente estar falando sobre o voleibol, sobre o nosso esporte, e também ainda mais por estar representando a cidade de Guarulhos. Eu acho que a gente tem bastante coisa para a gente estar conversando nessa noite aí. Com certeza. Ô, Sandro, eu queria começar falando sobre essa temporada que está chegando ao fim agora, que eu acho que foi muito diferente para todo mundo, né? Vocês passaram a temporada inteira sem torcida. E para quem acompanha vôlei, sabe que a torcida, ela é muitas vezes o diferencial da equipe, né? É uma torcida apaixonada, fiel, que sempre está ali incentivando o time. Como que foi para vocês? Foi estranho no começo, depois acostumou? Teve algum lado bom que deu para se comunicar melhor dentro de quadra? Enfim, queria que você contasse um pouco dessa experiência para a gente. Não, realmente foi um ano bem difícil, né? Em todos os sentidos, desde o começo da temporada, né? A gente acabou se apresentando um pouco mais tarde do que geralmente a gente começa uma temporada, então a nossa preparação, nossa pré-temporada foi muito menor. A gente treinou 3, 4 semanas e já começamos o Campeonato Paulista, então realmente foi bem difícil e durante a temporada toda, alguns casos de Covid, incertezas e pausas, sem treinos, sem saber, fechamento de algumas cidades que a gente não pôde jogar, então foi um ano bem complicado. E essa questão da torcida também é uma coisa que a gente sente muita falta, né? Desde da temporada anterior, eu, como estou desde o começo do projeto, a gente já sentiu um pouquinho no finalzinho da Superliga B que a gente já teve que fazer alguns jogos sem torcida, e esse ano inteiro, né, sem poder ter aquele calor, aquele incentivo da torcida, principalmente a nossa torcida ali em Guarulhos, que a gente conseguiu em pouco tempo criar uma identidade bem legal com eles. Estamos rezando aí para que nessa próxima temporada as coisas melhorem. A gente está passando por um período muito delicado atualmente, né? De novo, né? Voltou com muita força. Então a gente espera que daqui a alguns meses as coisas possam melhorar e a gente possa contar com a torcida novamente. Mas realmente faz muita falta. E essa questão que você até levantou ali, a questão do lado positivo, é realmente essa questão da comunicação. Você consegue escutar mais tanto o treinador como os companheiros. Então, nesse sentido, teve um crescimento, mas eu prefiro, com certeza, com a torcida, ginásio lotado, é bem mais gostoso jogar. Bom, Sandra, minha pergunta tem a ver com torcida também, mas eu vou ter que fazer uma mini apresentação antes para chegar onde eu quero. Primeiro, eu quero saber se você sabe o que você estava fazendo dia 24 de abril de 2011. 2011 foi um ano bem bacana. Em abril, geralmente, é épocas de finais de Superliga, então eu acho que essa aí eu vou matar. Eu acho que foi a grande final nossa, quando eu estava no SESI, que a gente disputou contra o Sada Cruzeiro, no Mineirinho lotado, mais de 15 mil pessoas, torcida contra, só cruzeirense no ginásio, e a gente conseguiu conquistar um título inédito para o SESI, o único título da Superliga da história do SESI, né, até hoje. Então, foi uma data que fica marcada assim na minha vida. Assim. Pois é, né, Sandra? Então, 10 anos dessa conquista, né? Estamos em abril, né, de 2021, então 10 anos dessa conquista. E eu queria saber de você, se você já chegou a comentar com outros atletas e com atletas até do próprio Cruzeiro, porque a gente sabe que o mundo do vôlei, por mais que você esteja em outro time
muitos são amigos, né? Até porque tem convocação para a seleção brasileira, enfim, vira e mexe estão se enfrentando, estão juntos, conversam, trocam ideias. E você descreveu bem a cena, né, do dia 24 de abril de 2011, um Mineirinho lotado, e que ficou mudo porque o SESI emudeceu a torcida, né, deixou a torcida muda. E isso me faz lembrar de duas coisas que aconteceu em Belo Horizonte. O 7-1, que aí tem a questão do futebol, mas também teve a Liga Mundial, para quem não está acostumado com vôlei, né? Hoje não tem mais esse nome Liga Mundial, mas Liga Mundial só fica abaixo do Campeonato Mundial das Olimpíadas, e é disputado todo ano. E no ano que a fase final foi disputada em Belo Horizonte, o Brasil perdeu para a Rússia, se eu não me engano, com o Yakovlev jogando muito, o Mineirinho lotado também. Em algum momento, alguém já chegou a fazer essa comparação com você daquela Liga Mundial em que o Brasil perde em casa para essa vitória do SESI contra o Cruzeiro na casa do Cruzeiro? Não, essa comparação nunca me fizeram assim, mas realmente foi marcante, né? Porque tinha muita gente, estava muito cheio o ginásio, só tinha cruzeirense, a nossa torcida do SESI era um pedacinho ali da arquibancada do Mineirinho. Quem conhece ali o Mineirinho sabe que é grande, e era um barulho ensurdecedor, assim, e foi o jogo, geralmente as finais de Superliga, esses últimos anos, eu não sei se foi esse horário, mas era de manhã, que passava na Rede Globo, né? Então, era um horário atípico, assim, a gente teve que acordar às 6h30, 7 da manhã, um horário totalmente diferente do nosso, e eu lembro da atmosfera de chegar no Mineirinho e aquele mar azul ali esperando a gente. Então, foi demais, assim, foi um inesquecível. Minha família pôde estar presente, acompanhando lá, junto com os familiares do pessoal do SESI, então foi extremamente, um dia extremamente feliz na minha vida. Sandro, a minha pergunta, eu gostaria de saber o segredo do sucesso da Superliga e do vôlei brasileiro, porque há muito tempo a gente, por mais que não tenha assim um contato direto, o futebol sempre vai ser esse primeiro esporte, a gente parece que curte muito o vôlei, né? Nas principais competições, as finais são sempre emocionantes. Então, assim, o que se deve, por tanto tempo, o vôlei estar ali consolidado no Brasil? Bom, eu acho que primeiro pela qualidade, né, do material humano que a gente tem aqui no Brasil, né, são muitos jogadores, sempre surgindo novos atletas, mas muito também pela organização que o vôlei tem, né, e de uns anos para cá, assim, desde da conquista da medalha de prata, né, pela geração de prata ali, passando o grande boom que aconteceu, que foi quando o Brasil foi campeão olímpico em 92, o Brasil começou a se estruturar no voleibol, criou o centro de treinamento em Saquarema, que isso possibilita uma troca muito grande, né, desde os mais jovens, das categorias de base, com o profissional, que serve como espelho para a garotada. Então, eu acho que essa questão da organização do voleibol, a gente conseguiu colher muitos frutos disso, né? A gente sabe que tem muita coisa para melhorar, né? Principalmente a questão de gestão, de confederação, de CBV, a gente sabe que tem algumas coisas que são bem falhas ainda, mas a gente colhe até hoje um pouco dos frutos do que foi feito há um tempo atrás. Eu acho que agora a gente tem que correr atrás para poder chegar um pouco mais próximo do que está acontecendo no mundo, de sistema de organização, de transparência, isso é super importante para que a gente volte a crescer e continue, né, entre os melhores no mundo, né? Ô, Sandro, eu queria falar agora um pouquinho de Olimpíadas, porque como a gente já começou, né, falando no início da entrevista, a gente vai viver aí uma Olimpíada também muito diferente de tudo, né? Eu acho que pela primeira vez a gente não sabe como as seleções vão chegar para essa Olimpíada, né? Cada país vivendo um momento, com os atletas que jogam fora, a gente não sabe como esses atletas também chegam para suas seleções. Enfim, pela sua experiência, o que você acha que a gente pode esperar do vôlei nessas Olimpíadas? Esse ano, realmente, esse ciclo, né, vai ser muito atípico, né? O próprio período de preparação vai ser um período menor, tantas incertezas, né, do que se passa no mundo inteiro. Mas eu acho que na hora que começar o campeonato lá, são grandes seleções no mundo, né, e o Brasil é uma delas.
falando do Brasil e da seleção brasileira, eu acho que o Brasil tem grandes chances. Claro, principalmente no voleibol masculino, é muito equilibrado ali, né? Mesmo com as equipes medianas, elas podem surpreender, porque é muita força, né? Então, de repente, você pega um dia que a seleção não está tão bem, pode ser surpreendida por um time mediano ali, não os tops do mundo, né? Mas o Brasil está no bolo ali, eu acho que o nível que a gente vem apresentando, tem alguns jogadores que foram jogar na Itália também, que estão ganhando uma rodagem grande, caso do Lucarelli, que vem jogando muito bem na Itália e vai ajudar. Temos Leal, temos o Wallace, que fez uma grande temporada ali na Turquia. Então, tem o Bruninho, que já está há muito tempo junto com essa galera na seleção. Então, acho que a gente tem chance de fazer um grande papel nessa Olimpíada. Bom, Sandro, vamos falar de Guarulhos agora, porque é uma cidade que eu gosto muito, eu considero minha segunda cidade, nasci em São Paulo, na zona leste de São Paulo, sempre morei na zona leste de São Paulo, mas eu tenho uma ligação muito grande com Guarulhos por ter trabalhado na imprensa de Guarulhos por muito tempo, inclusive estive no lançamento do Vedacity Guarulhos lá no Figueira Rubaiá, né? Foi um grande lançamento, uma data bacana, né? Para um lançamento bacana de um projeto muito bacana, um projeto que vai muito além das quadras, né? Como o Anderson, que é o gestor da equipe, sempre deixou muito claro. E você é o capitão dessa equipe, né, Sandro? Desde o começo, lá na Série C, vamos dizer assim, né? Para misturar um pouco com a linguagem do futebol, Série C, Série B e agora na elite do vôlei nacional. Eu queria saber um pouco do futuro, né, desse projeto, porque eu lembro que tinha um tempo de contrato, se não me engano, de 5 anos, e acho que já está acabando isso, e eu quero saber qual que é o papel do Sandro no futuro desse projeto, quais são os planos do Sandro para esse projeto, visando o futuro, e também saber como que foi pegar o bastão do Serginho, né? Querendo ou não, foi uma passagem de bastão, porque tínhamos o Corinthians Guarulhos, que não tem nada a ver com o Vedacity Guarulhos, mas enfim, é a mesma quadra, a mesma cidade, a mesma torcida. Obviamente, a torcida de Guarulhos, que torcia para o Corinthians Guarulhos, tinha um pouco do Corinthians também, de torcer para o Corinthians, mas é óbvio que essa mesma torcida abraçou o Vedacity Guarulhos, porque representa a cidade de Guarulhos. E o Serginho era o capitão desse time, o time acabou de um jeito não muito legal, e eu não vou entrar nos detalhes até porque você não tem nada a ver com isso, mas eu queria saber como que foi, né, querendo nessa passagem de bastão meio que imaginária do Serginho Escadinha para você, líder agora do Vedacity Guarulhos. Não, muito bacana, sim, muito bacana. Eu, antes de embarcar nesse projeto do Vedacity Vôlei Guarulhos, eu estava no Cruzeiro, então eu estava teoricamente entre os 2 melhores times do Brasil, ganhando título, campeão a última passagem que eu tive no Cruzeiro, a gente foi campeão da Copa do Brasil, campeão do Sul-Americano, campeão mineiro. E aí, quando o Anderson me ligou, me apresentando todo o projeto, todo o pensamento, dei toda a visão dele de futuro, né? De um projeto a longo prazo, com um parceiro fortíssimo como a Vedacity. Era o que eu queria, né? Já era um jogador experiente, sou jogador experiente, que passei por muitos times, e grandes times, e eu queria estar no início de um projeto, desde o começo ali, de alguma forma também participar e ajudar o crescimento desse projeto. Então, quando o Anderson me ligou e me apresentou, eu falei, não, estou dentro. Eu sou de São Paulo, capital, então ia estar todo lado da minha casa, dos meus familiares, meus pais. Então, eu embarquei nessa viagem aí do Vedacity Vôlei Guarulhos e, cara, em pouquíssimo tempo, pela visão e por tudo que o Anderson faz com a gente lá e pelo projeto, a gente já está na elite do voleibol, entre os grandes, e assim, se for ver a questão de estrutura, eu como já passei por grandes times, como foi transformado rapidamente, coisa de 2 anos, a gente já tem uma realidade totalmente diferente de ginásio, de estrutura, de profissionais. Então, eu não tenho dúvida que em pouco tempo o Vedacity Vôlei Guarulhos vai estar brigando de igual para igual com os grandes. O projeto também
totalmente formado em formação, né, de atletas e de jovens, de dar oportunidade para a galera mais nova. Então, tem coisa nova surgindo aí, criação de equipe sub-21, projeto social para a criançada de Guarulhos. Então, tem muita coisa bacana que está surgindo, que o Anderson está comandando isso aí muito bem. E a questão do Serginho, o Serginho eu joguei com ele no SESI durante 4 anos, é um cara muito bacana, teve a história dele no Cruzeiro Guarulhos ali, eu fico muito feliz de estar podendo, de alguma forma, dando continuidade aí para a cidade, né? Um outro projeto totalmente diferente, não tem nada a ver com aquele que era o Corinthians, mas de alguma forma que você falou, a relação da torcida, a gente tenta manter esse vínculo com o torcedor. Sandro, eu queria saber como surgiu o vôlei na sua vida, um pouquinho que você falasse das referências, né, em quem você se espelhou ali para seguir sua trajetória, o porquê da posição de levantador e que você desse aí um panorama geral dessa temporada na elite do voleibol brasileiro com o Vida City Guarulhos. O esporte na minha casa foi muito presente, né? A minha mãe foi jogadora de vôlei, minha mãe é de Belém do Pará, ela foi jogadora, jogou lá. Meu pai é apaixonado pelo esporte também, fazia esporte, então o esporte em casa sempre foi muito forte, né? Eu tenho um irmão praticamente da minha idade, 1 ano mais velho, então a gente praticou de tudo quanto é esporte, você pensar, a gente fez, né? E o vôlei surgiu naturalmente. Eu gostava mais de jogar bola do que de vôlei, né? Mas o meu irmão começou a jogar, começou a se destacar mais, e aí eu fui. Eu era um ano mais novo, né? E aí veio a função do levantador. Eu era o mais baixinho da galera, então os caras queriam atacar. Aí eu falava, põe o baixinho para levantar. E aí surgiu a questão de ser o levantador. Isso com 9, 10 anos, né? E aí, com 12 anos, fui fazer um teste junto com o meu irmão, claro, por muita influência dele, né? Que já jogava. No Paulistano, e aí começou pré-mirim, aí fui para o Palmeiras, tive a carreira toda da base foi no Palmeiras, desde o infantil até o profissional, e pude também pegar uma geração, eu comecei a jogar vôlei federado, assim, né, com 12 anos, então foi logo depois da questão da Olimpíada de Barcelona, então aquele boom, né, então a minha referência é aquela galera, é Giovani, Talmo, Paulão, Carlão, aquela galera que fez história para o nosso esporte e influenciou muita gente, né? Inclusive a minha geração. É legal porque no futuro, assim, eu pude trabalhar jogando junto com o Talmo, por exemplo, que foi campeão olímpico, depois foi meu treinador, Giovani foi meu treinador, Paulão foi meu treinador, então eu pude curti um pouquinho também essa relação, né, com os meus ídolos, assim, do vôlei ali, e pude trabalhar junto com eles também mais para frente. E a questão do Veda City, só não entendi, sobre a última temporada ou sobre isso tudo? Sobre a última? Sobre a última temporada. Tá. Foi uma temporada muito boa, né, foi o nosso primeiro ano na elite do voleibol. A gente sabe que a gente sabia que já que não ia ser fácil, né, que a gente ia encontrar grandes equipes, num nível que a equipe, de repente, ainda não estava preparada, assim, totalmente, mas a gente conquistou o nosso objetivo, chegamos na semifinal do Paulista, que era a primeira meta. Na Superliga também o nosso objetivo era manter a equipe na Superliga A, né? Isso a gente conseguiu fazer. É claro que a gente ficou ali a uma posição da classificação para o playoff, que era uma das metas também, que a gente sabia que a gente poderia ter essa chance e tínhamos time para poder estar entre os 8, mas enfim, algumas coisas aconteceram, tivemos caso de Covid, como muitas equipes tiveram, que atrapalhou um pouquinho também esse processo, mas o objetivo principal era manter o time na Liga A e a gente conseguiu, e com certeza essa próxima temporada aí o time vai vir mais forte ainda e tentar alçar voos mais altos. Ô Vinícius, você quer fazer mais uma para terminar? Eu queria, né? Porque, assim, como ele disse na resposta para o Samu, ele foi treinado pelo Giovani, né? Biolímpico, 92, estava na geração de 92, estava em 2004, super campeão. Então, como jogador, acho que foi até mais fácil, pelo menos para mim, né? Acompanhar o Giovani. Como técnico, eu lembro dessa conquista do SESI e depois eu não lembro de outros
trabalhos vitoriosos dele. Eu sei que ele chegou a playoffs, tal, mas não lembro de ele ter ganhado um outro título tão expressivo como esse. E eu queria saber exatamente isso. Além de bonito e bom jogador e craque dentro da quadra, o cara é diferenciado como técnico também, visto que ele foi treinado pelo José Roberto Guimarães e pelo Bernardinho, né? Que são dois caras que não se bicam hoje em dia, mas que são referências no vôlei mundial. Não, o Giovani é um grande técnico e ele teve... Eu peguei bem o início do Giovani, né? Se não me engano, o segundo ano dele como técnico. Não, minto. Eu peguei o primeiro ano dele como técnico na extinta Unisul, que era a Tigre Unisul, que a gente jogou em Joinville, né? Foi o primeiro ano que ele assumiu uma equipe e foi um ano, assim, para mim foi muito bom. Foi o ano que eu estourei, assim, a nível nacional e fui, inclusive, convocado para a seleção de novos, tal. E foi o primeiro ano dele como técnico. É claro que no começo tem toda aquela transição de jogador para treinador, né? Mas o Giovani sempre teve muita gente de qualidade próximo dele, né? Na época da Tigre Unisul era o Peron, que era o assistente dele, um cara que já tinha uma rodagem boa, que pôde passar com certeza muita experiência para o Giovani. E aí, mais na frente, os caminhos se cruzaram novamente, eu fui para o SESI e ele já era o treinador, e aí ele já estava já há 3, 4 anos como treinador, já muito mais experiente, tinha um cara espetacular que esse ano não, há muito tempo vem fazendo grandes trabalhos no Minas, que é o Neri Tambeiro, que era auxiliar dele. Então, assim, o Giovani pegou muita coisa bacana do Neri, desde treinamento a tudo, assim. Então, hoje em dia, o Giovani é um dos melhores técnicos do Brasil, sim. Ele tem um trabalho muito bacana na seleção de base, né? Então, ele já é técnico, se eu não me engano, do Sub-21, eu acho que é Sub-21 que ele é o técnico. Então, não tenho dúvida que claro, títulos é sempre complicado, principalmente porque ele pegou uma geração aí que o Marcelo Mendes não deixou ninguém ganhar mais, né? E o Cruzeiro ganhou muita coisa, aí veio o Taubaté com um investimento muito grande, então, de repente, por isso não vieram tantas Superligas para ele, né? Mas o Giovani é um excelente técnico, sim. Bom, eu queria saber um pouquinho da rivalidade, né? Porque o vôlei, por não ser um esporte de contato, a gente fica muito na provocação. E a gente tem muita imagem daquele Brasil e Cuba, masculino e feminino, aquilo tudo. Como é que funciona hoje? Como é que os clubes na Superliga se respeitam muito? Ou tem aqueles que, quando vai para o jogo, já vai para a guerra já? Tem. Um pouco menos do que era um tempo atrás, né? Assim, eu como já sou um pouco mais experiente, já peguei gerações um pouco mais quentes, né? Antigamente o negócio era mais pegado, assim, nessa questão de provocação, né? De rivalidade. A rivalidade existe ainda hoje em dia, com certeza. Provocação também, mas eu acho que hoje em dia é bem mais tranquilo, né? Do que era um tempo atrás. Mas sempre tem aquela provocação, principalmente quando você chega nos momentos como finais de campeonato, que aí tá todo mundo querendo ganhar e ninguém quer perder, mas a geração atual, os meninos são mais tranquilos do que a nossa. É tudo amigo, Sandro, não tem nem graça, viu? Não, e é legal, um é padrinho do filho do outro, não tem graça. Tem que ter, assim, claro, você não pode passar do tom ali, né? Chegar num limite, mas uma provocaçãozinha, uma olhada para o outro lado, tal, aquela encara. Isso faz parte, isso é bacana, entendeu? Então tem que saber fazer também para não passar para a questão do desrespeito, mas é sempre bom um alfinetando um pouquinho o outro. Às vezes é o que você falou, são amigos, mas na hora do jogo ali tem uma provocação de um lado, do outro, mas acaba o jogo, tá tudo tranquilo. Ô, Sandro, eu queria te agradecer, viu? Muito obrigada. Boas férias para você, que você aproveite aí bastante a família. E saúde para você também, para sua família, que aí na volta para a próxima temporada, né? Que o Guarulhos possa ir bem e você também tenha muito sucesso. Muito obrigada por ter atendido a gente. Imagine, muito obrigado a vocês. Foi muito bacana o papo. Parabéns pelo programa. E quando precisar, eu estou sempre às ordens.
Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o levantador Sandro, do time de Guarulhos. Se vocês curtiram, deixa o joinha, envie o link da entrevista para quem vocês acham que também possa curtir. Só lembrando que toda segunda e toda quinta tem entrevista exclusiva aqui no Vamos Pro Jogo. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro Vamos pro jogo. jogo. Discutir. Eita, agora fez igual a Carol, deu tudo errado aqui. Não tem que discutir nada, não, pô. Que bom, né?